Existe a possibilidade, após esse momento de incerteza, os FIIs terem uma alteração no VP para baixo? Com certeza. Com certeza. Porque o que vai acontecer? O valor patrimonial, ele é calculado uma vez por ano aí nos FIIs. Por que ele é calculado? Porque ele precisa ter ali dentro do negócio, o FII, né, dentro do fundo, uma baliza para dizer, ó, isso aqui vale tanto. Então, como é que é feita essa precificação? Se contrata uma empresa ou se contrata uma consultoria, ela vai e faz a avaliação daquele, vamos de tijolo, tá? Vai lá, faz a avaliação daquele prédio e para fazer essa avaliação ele utiliza um cálculo. Esse cálculo, ele tem base na capacidade de geração de renda desse prédio, dentro de um período, né? Então ele estabelece lá, por norma, o período que um prédio seria economicamente viável. Ele vê quanto ele consegue gerar de dinheiro nessa época em que ele está economicamente viável. Aí ele vai e coloca ainda lá uma outra componente, que é o valor residual do edifício. Então, se eu fosse vender, quanto é que isso aqui valia? Aí ele zera e fala, ó, esse daqui é o valor patrimonial que você tem desse edifício. Aí ele faz isso do portfólio inteiro e fala, ó, esse fundo vale tanto. Então, se você pegar os fatos relevantes aí do mês de dezembro, foram publicados diversos fatos relevantes em que é feita essa revisão de valor patrimonial. Mas ele é ancorado a uma determinada data. Então, o que acontece? Se nós chegarmos em dezembro e a economia se recuperar e passar do valor, não passou, então melhor do que a gente estava antes, a gente saiu daqui, a gente entrou muito bem, saiu melhor ainda, a gente conseguiu se recuperar o país todo, o preço do valor patrimonial pode ser, inclusive, maior do que estava no mês de dezembro, maior do que estava no mês de janeiro. Por quê? A economia está mais pujante, ela saiu melhor da crise do que estava lá. Mas ela pode chegar pior. Quando ela chegar pior, vai ser analisado também aquele valor patrimonial, ele vai ser corrigido de acordo com o mercado. Então, a alteração do valor patrimonial, ela acontece, mas ela acontece com data marcada. Agora, a alteração do valor de mercado, a marcação a mercado das cotas de fundo imobiliário, ela acontece todo dia. E o que acontece com o valor patrimonial de fundos de papel, de fundos imobiliários? Essa avaliação ela é mais fácil de ser feita, porque você não vai precisar fazer todo esse fluxo de caixa descontado de um prédio. Você tem, basicamente, tirando, espremendo bastante, você tem lá dentro dinheiro. Você sabe quanto valem as cotas de fundo imobiliário a mercado e você sabe quanto vale mais ou menos aqueles negócios, aqueles contratos que você tem nos fundos de recebível, mais ou menos ali no valor de mercado. Então, ele se atualiza mais rápido, você consegue ter uma atualização mais rápida desse valor do que a ancoragem que é feita uma vez por ano, né, dentro dos fundos, ou é feito, por exemplo, no momento de uma negociação. Então, tivemos agora há pouco aí uma negociação em que foi ofertado um determinado valor, esse valor foi feita uma avaliação de mercado sobre aquele fundo que deu uma discrepância do valor de patrimonial que ele tinha publicado. Quando reavaliou, viu que ele era diferente, ajustou e falou, ó, esse aqui é o valor patrimonial, você aceita mais ou você aceita menos do que ele? Então, o valor patrimonial ele é muito mais uma baliza do que uma obrigação de ser atendida aquele determinado valor. Ele é um começo de conversa. Então, a partir daqui a gente vai conversar. Você pode vender a menos, ou você pode vender a mais de acordo com a oferta e demanda para aquele ativo que você tem. Agora, ele é um ponto a ser analisado, ele não é o ponto a ser analisado nem do investimento que você está fazendo agora e nem na composição toda da sua carteira. O VP, ele tem a sua importância, mas ele não é o ponto mais importante do estudo todo na valorização aí dos teus ativos, beleza? Alguma coisa aí, China? Não, perfeito. Acho que ele colocou direitinho, é isso aí mesmo. O VP ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer porque ele é fluxo de caixa. E quando a empresa for precificar esse fluxo de caixa futuro, ela vê que vai ser menor, o VP ele vai sofrer, ele vai ser menor também. Então, o resumo é isso mesmo, exatamente o que você falou.